Parte 16, princípio 9. Seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa. Capítulo 10. Um apelo de que todos gostam. Fui criado em Missouri, ao lado da terra de J.C. James, e visitei a sua fazenda em Kearney, onde o filho dele vivia. Sua esposa contou-me histórias de como Jesse roubava trens e assaltava bancos, e em seguida dava o dinheiro roubado aos fazendeiros vizinhos para resgatarem suas hipotecas. Jesse James provavelmente se julgava um coração idealista, assim como Dutch Schultz Crowley, o Tio Gun, Al Capone e muitos outros padrinhos fizeram 2 gerações mais tarde. O fato é que toda pessoa que você encontra, mesmo a que você vê no espelho, se tem em alta conta e gosta de ser correta e pródiga na sua própria avaliação. J. Pierpont Morgan observou num de seus interlúdios analíticos que, em geral, um homem tem 2 razões para fazer qualquer coisa. Uma razão que parece boa e outra a real. O homem julgará a razão real por si mesmo. Você não tem necessidade de enfatizar isso. Mas todos nós, no fundo, somos idealistas e gostamos de considerar os motivos que nos parecem bons. Assim, com o intuito de mudar as pessoas, apelamos para os seus mais nobres motivos. Será isso demasiado idealístico para ser empregado nos negócios? Vejamos. Tome o caso de Hamilton J. Ferrell, da Ferrell Mitchell Company, de Glenond, na Pensilvânia. O Sr. Ferrell tinha um inquilino difícil que ameaçava mudar-se. Ainda faltavam 4 meses para terminar o contrato, mas apesar disso, resolveu notificar que ia abandonar imediatamente a casa, sem considerar as cláusulas contratuais. Essa gente viveu na minha casa durante todo o inverno, a parte mais cara do ano, disse o Sr. Ferrell quando narrou o caso perante a classe. E eu sabia que antes do outono era difícil alugar de novo o apartamento. Via $220 indo embora e acreditem-me, isso não me agradava em nada. Comumente eu teria procurado o inquilino dizendo-lhe que lesse o contrato novamente. Eu teria notificado de que se fizesse a mudança, o total do aluguel devia ser pago imediatamente e que eu podia tomar e tomaria providências para recebê-lo. Entretanto, em vez de precipitar a solução e fazer uma cena, resolvi tentar outro método. Por isso comecei mais ou menos assim. Senhor Doi, tomei conhecimento do seu caso e não acredito que o senhor queira mudar-se. Minha experiência de alguns anos nesse negócio de alugar casas ensinou-me algo sobre a natureza humana e eu o considero, antes de tudo, como um homem de palavra. Na verdade, estou tão seguro disso que estou querendo fazer uma aposta. Agora, eis a minha proposta. Deixe sua decisão sobre a mesa durante alguns dias e pense sobre ela. Se me procurar a partir de agora até o primeiro dia do mês, quando vence o seu aluguel, e me disser que ainda pretende se mudar, dou-lhe minha palavra de que aceitarei sua decisão como definitiva. Dou-lhe o direito de mudar-se e reconheço que estava errado no meu julgamento. Mas acredito que o senhor é um homem de palavra e respeitará o contrato. Porque, afinal de contas, ou nós somos homens ou macacos, e a escolha geralmente fica ao nosso arbítrio. Bem, quando o novo mês começou a correr, este cavalheiro me procurou e pagou seu aluguel pessoalmente. Ele e a esposa refletiram sobre o assunto, informou ele, e decidiram ficar. Concluíram que a única saída honrosa que lhes restava era respeitar o contrato. Quando o falecido Lord Northcliffe viu em um jornal uma fotografia sua que não queria que fosse publicada, escreveu uma carta ao diretor. Teria ele dito: por favor, não publicar essa minha foto nunca mais, pois não gosto dela? Não, apenas apelou para o motivo ainda mais nobre. Apelou para o respeito e amor que todos nós sentimos pela maternidade. Escreveu: por favor, não publiquem essa minha foto nunca mais. Minha mãe não gosta dela. Quando John D. Rockefeller Jr. quis evitar que os fotógrafos de jornais tirassem fotografias dos seus filhos, também apelou para os mais nobres motivos. Não disse: não quero que sejam publicadas as fotografias deles. Apelou para o desejo profundo em todos nós de evitar o mal a crianças. Disse: vocês sabem como são essas coisas, rapazes.
Alguns de vocês têm filhos e sabem que muita publicidade é prejudicial às crianças. Quando Cyrus H.K. Curtis, rapaz pobre de Maine, estava iniciando sua meteórica carreira, que lhe renderia milhões como proprietário de The Saturday Evening Post e do Ladies' Home Journal, no começo não tinha o bastante para pagar o preço que as outras revistas pagavam. Não podia, pois quis conseguir autores de primeira classe que escrevessem para suas revistas apenas por dinheiro. Assim apelava para os mais nobres motivos. Por exemplo, persuadiu Louisa May Alcott, a imortal autora de Mulherzinhas, a escrever para ele enquanto ela estava no auge da fama e conseguiu a sua colaboração oferecendo-se para mandar um cheque de $100, não para ela, mas para a instituição de caridade favorita dela. Um cético poderá comentar: essa bobagem está muito bem para Northcliffe Rochefort ou uma romancista sentimental. Mas eu gostaria de ver como isso funciona com as teimosas crianças que tenho de fazer cobranças. Você poderá ter razão. Nada dá resultado em todos os casos ou com todas as pessoas. Se julga satisfeito com os resultados que está obtendo agora, por que mudar? E se não está satisfeito, por que não tentar algo novo? Seja como for, penso que você gostará de ler essa história verdadeira contada por James L. Thomas, um antigo estudante meu. 6 clientes de uma certa companhia de automóveis se recusaram a pagar as contas por serviços prestados a eles. Nenhum cliente protestou contra toda a conta, mas cada um reclamava que um certo débito estava errado. Em todos os casos, o cliente assinara pelo trabalho feito, e assim a companhia sabia que estava certa e o afirmou. Esse foi o primeiro erro. Aqui estão as medidas tomadas pelos homens do departamento para cobrar contas atrasadas. Supõe que eles tiveram êxito? 1. Procuraram cada um dos clientes e disseram abruptamente que vinham cobrar uma conta apresentada havia algum tempo. 2. Fizeram questão absoluta de afirmar que a companhia estava absolutamente certa, por conseguinte, ele, o cliente, estava totalmente errado. 3. Disseram que a companhia entendia mais sobre automóveis do que os clientes podiam ter esperanças de ainda vir a conhecer. Por isso, para que discutir? 4. Resultado: discutiram. Qualquer um desses métodos poderia convencer o cliente e levá-lo a pagar a conta? Você mesmo pode responder a isso. Nesta altura do acontecimento, o gerente de crédito estava a ponto de abrir fogo como a bateria da lei, quando, por sorte, o assunto chamou a atenção do diretor-geral. Este examinou as fichas dos clientes faltosos e constatou que gozavam da reputação de pagar suas contas em dia. Alguma coisa estava errada, muito errada, sobre o método de cobrança. Assim chamou James L. Thomas e disse-lhe que se encarregasse da cobrança dessas contas incobráveis. Aqui estão, nas suas palavras, as medidas que o Sr. Thomas tomou. 1. Minha visita a cada cliente era para cobrar uma conta atrasada. Uma conta que sabíamos absolutamente certa, mas não disse uma só palavra a respeito. Expliquei que vinha saber o que a companhia havia feito ou deixara de fazer. 2. Esclareci que antes de ouvir o caso do cliente não podia ter opinião. Disse-lhe que a companhia não tinha a utopia de se julgar infalível. 3. Disse-lhe que estava interessado apenas no seu carro e que ele o conhecia mais do que qualquer outra pessoa no mundo, que era autoridade no assunto. 4. Deixei-o falar e ouvi com todo interesse e simpatia o que desejava e tinha esperado. 5. Finalmente, quando o cliente já estava numa atitude razoável, expus de modo inteligente o caso para seu julgamento. Apelei para os mais nobres motivos. Primeiro, disse eu, quero que o senhor saiba que também concordo que este assunto tem sido muito mal conduzido. Um dos nossos representantes o contrariou, irritou e importunou. Isso nunca devia ter acontecido. Sinto muito e, como representante da companhia, peço desculpas. Quando me sentei aqui e ouvi o caso contado pelo senhor, não pude deixar de ficar impressionada com a sua cortesia e paciência. E agora, porque é prudente e paciente,
vou pedir-lhe para fazer algo por mim. É algo que o Senhor pode fazer melhor do que outra pessoa qualquer. Aqui está a sua conta. Sei que é uma segurança para mim pedir-lhe para acertá-la, exatamente como se o senhor fosse o presidente da minha companhia. Vou deixá-la com o senhor. O que o senhor disser estará certo. Ele acertou a conta? Certamente o fez, e conseguiu uma pequena redução. As contas iam de 150 a 400 dólares. Mas será que o cliente liquidou a maior parte das contas? Sim, um deles fez isso. Um deles se recusou a pagar um centavo sequer, mas os outros 5 deram à companhia a maior parte. E aqui está o resultado do caso. Despachamos novos carros para todos os 6 clientes nos 2 anos seguintes. A experiência ensinou-me, diz o Sr. Thomas, que quando nenhuma informação pode ser encontrada sobre o cliente, a única base sólida para prosseguir é imaginar que ele é sincero, honesto, fala a verdade e quer pagar as contas, desde que esteja convencido de que elas estão certas. Expondo diferentemente e talvez de um modo um pouco mais claro, as pessoas são honestas e querem honrar os seus compromissos. As exceções a esta regra são relativamente poucas, e estou convencido de que o indivíduo que está inclinado a discutir violentamente, na maioria dos casos, reagirá favoravelmente se fizer com que ele sinta que você o considera honesto, correto e inteligente. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Capítulo 11. O cinema faz isso, a televisão também. Por que você não faz o mesmo? Há muitos anos, a Philadelphia Evening Bulletin estava sendo alvo de uma campanha velada e perigosa. Circulava um rumor malicioso. Os anunciantes eram avisados de que o jornal estava publicando muito anúncio e poucas notícias, o que não constituía uma atração para os leitores. Uma ação imediata se fazia necessária. Os rumores deviam cessar de uma vez. Mas como? Eis o caminho que foi seguido. O Bulletin reuniu os assuntos de leitura de uma edição regular num dia comum, classificou-os e publicou tudo isso em forma de livro. O livro foi chamado Um Dia. Continha 307 páginas, tanto quanto um livro de capa dura. Entretanto, o Bulletin havia publicado todas essas notícias e todos os artigos num só dia e vendido não por alguns dólares, mas por alguns centavos. A impressão desse livro pôs em evidência o fato de que o boletim publicava muitos assuntos de leitura interessantes. Apressou os fatos mais vivos, interessantes e impressionantes do que vários dias de explicação e meras palavras podiam ter feito. Vivemos o dia da dramatização. Afirmar apenas uma verdade não é bastante. A verdade tem de se tornar viva, interessante, dramática. Você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso. A televisão faz isso, e você terá que fazer o mesmo se quiser merecer atenção. Os técnicos em decoração de vitrines conhecem o extraordinário poder da dramatização. Por exemplo, os fabricantes de um novo veneno para ratos ofereceram aos compradores uma propaganda de vitrines que incluía 2 ratos. Na semana em que os ratos estiveram expostos, as vendas foram 5 vezes superiores à normal. Os comerciais de televisão têm muitos exemplos do uso das técnicas de dramatização para vender produtos. Sente-se uma noite diante da sua televisão e analise o que os anunciantes fazem em cada uma de suas apresentações. Você notará como o antiácido muda a cor do ácido no tubo de ensaio, enquanto que o remédio do concorrente falha nessa eficácia. Como uma nova marca de sabão ou um detergente torna limpa uma camisa engordurada quando a marca do concorrente a deixa cinzenta. Você verá um carro manobrando numa série de curvas e desvios, muito melhor do que ser informado sobre isso. Rostos sorridentes e felizes se derramam diante de uma variedade de produtos. Todos esses anúncios dramatizam para o espectador as vantagens de qualquer produto que esteja sendo vendido. E eles conseguem fazer com que o consumidor o compre. Você mesmo pode dramatizar as suas ideias nos negócios ou em qualquer outro aspecto de sua vida.
Jim Yamas, que trabalha como vendedor para a companhia NCR National Cash Registry em Richmond, Virgínia, contou como fazia uma venda com o recurso da dramatização da demonstração. Na semana passada, visitei uma mercearia da Redondeza e observei que a caixa registradora utilizada lá era extremamente antiquada. Aproximei-me do proprietário e disse-lhe: "O senhor está literalmente jogando fora seus centavos toda vez que um cliente compra uma mercadoria." Em seguida, atirei no chão um punhado de moedas. Imediatamente prestou mais atenção em mim. Simples palavras tinham despertado nele certo interesse, mas o som produzido pelas moedas ao se chocarem contra o chão o deteve. Foi então que ouvi dele o pedido para que eu substituísse suas máquinas velhas por outras novas. Isso também funciona na vida doméstica. Quando o antigo apaixonado propôs casamento à sua amada, usou apenas palavras de amor? Não, ele se ajoelhou aos pés dela. Uma atitude que de fato mostrava o que queria. Hoje não pedimos em casamentos ajoelhados, mas muitos pretendentes ainda criam uma atmosfera romântica antes de fazer a pergunta. Dramatizar aquilo que se quer também dá certo com as crianças. Joey Buffett Jr., de Birmingham, Alabama, tinha problemas com os filhos de 5 anos e com a filha de 3 que não guardavam seus brinquedos. Assim inventou um trem. Joey era um engenheiro, capitão Jace Jones no seu triciclo. O vagão de Janet estava ligado a ele e à noite enchia o cabouço, seu vagão de carvão. Daí montava enquanto o irmão a levava em torno da sala. Procedendo assim, a sala ficava limpa, sem sermões, discussões nem ameaças. Mary Catherine Rolfe, de Wiscavaca, Indiana, vinha tendo alguns problemas no trabalho e resolveu discuti-los com o chefe. Na manhã de segunda-feira, solicitou uma reunião com ele e disseram-lhe que estava muito ocupado, que ela marcasse com a secretária uma entrevista no final de semana. A secretária informou-a de que a agenda dele estava muito apertada, mas que faria o possível para arranjar uma horinha. A senhora Wolff descreveu o que aconteceu do seguinte modo. Ela não me deu uma resposta durante toda a semana. Toda vez que lhe perguntava sobre a entrevista, respondia-me que o chefe não poderia me atender e dava lá sua razão. Na manhã de sexta-feira, retornei e ainda não havia nada definido. Realmente queria vê-lo e conversar sobre os meus problemas antes do fim de semana. Então perguntei a mim mesmo como conseguiria isso. Finalmente resolvi o seguinte: escrevi-lhe uma carta formal. Enfatizei na carta que compreendia perfeitamente o quanto devia estar ocupado durante a semana, mas disse que era importante para mim uma entrevista. Incluí uma carta formulário e um envelope endereçado a mim e pedi-lhe a gentileza de preenchê-lo, ou que a secretária fizesse isso e que me enviasse a carta de volta. A carta formulário era assim: Senhorita Rolfe, poderei recebê-la no dia, da manhã ou da tarde. Darei minutos do meu tempo. Coloquei a carta na caixa de correspondência dele às 11 horas da manhã. Às 14 horas olhei a caixa. Lá estava o envelope endereçado a mim. Ele havia respondido minha carta formulário e dizia que me receberia à tarde, dando-me 10 minutos do seu tempo. Conversamos durante 1 hora e resolvi meu problema. Se não tivesse dramatizado o fato de que realmente precisava vê-lo, neste momento provavelmente ainda estaria esperando um horário que lhe fosse conveniente. James B. Boynton tinha que apresentar um longo relatório do mercado. Sua empresa terminara num estudo exaustivo para uma grande marca de creme hidratante. Os dados eram necessários o mais breve possível sob pena de redução de publicidade. O interessado era um dos maiores e mais formidáveis homens em matérias de anúncio. E já na sua primeira aproximação havia fracassado. A primeira vez que fui lá, confessou o Sr. Boynton, envolvi-me numa discussão inútil sobre os métodos usados na pesquisa. Ele argumentou, eu argumentei, disse-me que eu estava enganado, eu procurei provar-lhe que estava certo. Finalmente, para minha satisfação, vi vitorioso meu ponto de vista. Mas meu tempo se fora, a entrevista terminou e eu não obtivera resultado. A segunda vez não levei números, tabelas e dados. Fui ver esse homem e dramatizei meus fatos. Quando entrei no seu escritório, estava ao telefone.
Enquanto terminava a conversa, abri uma maleta e espalhei 32 pequenos potes de creme hidratante sobre sua mesa. Todos os produtos que ele conhecia, todos eles competidores do seu creme. Em cada pote tinha eu colocado uma etiqueta descrevendo os resultados da pesquisa comercial. E cada etiqueta narrava a história rapidamente dramatizada. O que foi que aconteceu? Não houve mais nenhuma discussão. Ali estava algo novo, algo diferente. Tomou um e outro dos potes de creme, leu a informação da etiqueta. Uma conversa amistosa teve lugar. Estava realmente interessado. A princípio, dera-me apenas 10 minutos para expor meus fatos. Mas 10 minutos se passaram, 20, 40, e ao fim de uma hora, nós ainda estávamos falando. Eu estava apresentando os mesmos fatos que havia apresentado anteriormente. Mas dessa vez estava empregando a dramatização, a demonstração. E que diferença causou? Princípio 11. Dramatize suas ideias. Capítulo 12. Quando tudo falhar, experimente isso. Charles Schwab tinha um gerente de fábrica cujos homens não estavam alcançando sua cota de produção. Como é que um homem capaz como você não pode fazer com que essa fundição produza o que deveria produzir? Perguntou Schwab. Não sei, respondeu o gerente. Tenho persuadido os homens, tenho os incentivado, feito promessas de melhorias, tenho ameaçado reduzir o salário e até mesmo despedi-los, mas não dá resultado. Não querem produzir. Isso aconteceu no fim do dia, pouco antes de a turma da noite assumir o seu posto. Dê-me um pedaço de giz, pediu Schwab ao gerente e, voltando-se para o homem mais próximo, disse: Quantas fornadas fez a sua turma hoje? 6. Sem dizer palavras, Schwab escreveu a giz no solo um grande número 6 e foi-se embora. Quando a turma da noite chegou, os seus homens viram o 6 e perguntaram o que significava aquilo. O chefão esteve aqui hoje, disse um homem da turma diurna. Perguntou-nos quantas fornadas nós fazíamos. Dissemos 6. Ele então escreveu no chão com giz. Na manhã seguinte, Schwab foi novamente à fundição. A turma da noite havia pagado 6 e substituído por um grande 7. Quando o pessoal do dia chegou para o trabalho, viu um grande 7 desenhado no chão. Assim, a turma da noite pensou que era melhor do que a turma diurna, não foi? Pois bem, esses iam mostrar-lhe uma ou duas coisas. Trabalharam com entusiasmo e, ao largar o trabalho à noite, deixaram atrás de si um enorme, um gigantesco 10. As coisas estavam melhorando. Dentro em breve, esta fundição que se encontrava no último lugar em rendimento estava rendendo mais do que qualquer outra fundição na fábrica. O princípio? Deixe Charles Schwab dizer com suas próprias palavras. O meio para conseguir a realização de tais coisas, diz Schwab, é estimular a competição. Não prego isso como sorte do meio de ganhar mais dinheiro, mas como desejo de superar. O desejo de superar, o desafio, vencer o competidor, o meio infalível de apelar para os homens de espírito. Sem um desafio, Theodore Roosevelt nunca teria sido presidente dos Estados Unidos. O Haugen Heider acabava de regressar de Cuba quando foi escolhido para governador do estado de Nova York. A oposição descobriu que ele não residia há muito tempo no estado, e Roosevelt receou, mostrando vontade de retirar sua candidatura. Thomas Culler Plant, então senador em Nova York, o desafiou. Virando-se subitamente para Theodore Roosevelt, gritou com voz retumbante: Será que o herói de San Juan Hill é um covarde? Roosevelt permaneceu na luta e o resto pertence à história. Um desafio não mudou apenas sua vida, teve um efeito real na história de uma nação. Todos os homens têm medo, mas o bravo repele seu medo e avança, por vezes rumo à morte, mas sempre rumo à vitória. Era esse o lema da guarda do rei da antiga Grécia. Que maior desafio pode ser feito ao homem? Haverá maior desafio que possa ser lançado ao homem, senão a oportunidade de vencer seu próprio medo? Quando Al Smith foi governador de Nova York, era contra o desafio. Sing Sing, a mais notável penitenciária ao ocidente da Ilha do Diabo, estava sem diretor. Escândalos vinham tendo lugar dentro de suas paredes. Escândalos e rumores bem desagradáveis. Smith necessitava de um homem de pulso, um homem de ferro, para dirigir Sing Sing.
Mas quem? Mandou convidar Leves da New Hampton. Quem você acha que pode tomar conta de Sing Sing? Perguntou jovialmente quando Leves lhe apresentou. Eles precisam lá de um homem com experiência. Leves estava resistente. Conhecia os perigos de Sing Sing. Tratava-se de uma nomeação política e, como tal, sujeita às oscilações dos caprichos públicos. Diretores tinham ido e vindo. Um deles ficou no cargo há apenas 3 semanas. Tinha uma carreira a considerar. Valeria a pena arriscá-lo? Wall Smith notou sua hesitação, recostou-se na poltrona e sorriu. Meu jovem amigo disse, não censuro por estar hesitando. Trata-se de uma empreitada difícil. Exige um grande homem para ir e ficar lá. Smith estava lançando um desafio. Seria ele o homem indicado? Leaves gostou da ideia de aventurar-se num cargo que era destinado a um grande homem. Por isso foi, e lá ficou. Ficou e tornou-se o mais famoso diretor de prisão de seu tempo. Seu livro, 20 anos em Sing Sing, teve centenas de milhares de volumes vendidos. Seus programas de rádio e suas histórias de vida da prisão inspiraram dezenas de filmes cinematográficos, e sua humanização dos criminosos realizou milagres no sistema de regeneração deles. Reeves S. Firestone, fundador da Firestone Tire Hubber, disse o seguinte: nunca acreditei que o pagamento, e só o pagamento, pudesse aproximar e manter unidos bons homens. A coragem e o desafio, sim. Frederick Hesber, um dos maiores cientistas do comportamento, concordou com essa opinião. Ele estudou em profundidade as atitudes com relação ao trabalho de milhares de pessoas, que incluíam desde operários até dirigentes. Segundo sua descoberta, qual seria o fator motivador? Um aspecto do trabalho que se revelava mais estimulante? Dinheiro? Boas condições de trabalho? Os benefícios oferecidos pela empresa? Não, nenhum deles. O fator mais importante que motivava os homens era o próprio trabalho. Se o trabalho era excitante e interessante, o trabalhador empenhava-se nele e sentia-se motivado a realizar um bom serviço. Eis o que toda pessoa de sucesso deseja: a luta, o desafio. A oportunidade para a expressão de si mesmo. A oportunidade para provar seu valor, para sobrepujar, para vencer. Eis o que motiva as corridas a pé, as exposições de porcos e os concursos de toda a espécie: o desejo de sobressair, o desejo de sentir-se importante.